Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Todos os dias às 5h40 da manhã eu estou aqui com você para, de uma forma muito rápida, poder compartilhar uma palavra que vai edificar a sua vida. No vídeo de hoje eu quero falar sobre por que obedecer a Deus é melhor do que qualquer sacrifício. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, a Bíblia diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Eu quero pegar agora um texto do Novo Testamento, João capítulo 14, verso 23, diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Muitas vezes, nós acabamos tentando compensar nossa vida espiritual com alguns gestos religiosos. E eu tomo muito cuidado em te falar isso, porque eu sou um apaixonado, um amante das práticas espirituais, como oração, como jejum e leitura e entendimento da palavra de Deus. Eu acredito que é um tripé. Nós precisamos caminhar sobre isso, sobre uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de Bíblia, entendimento. Quando eu falo Bíblia, estou falando sobre ler, entender, mas às vezes nós acabamos utilizando algumas coisas, alguns gestos religiosos como amuletos. E Deus ele não quer substitutos, Deus quer obediência. Veja, a diferença então entre sacrifícios e obediência. Sacrifícios é um esforço religioso, mas muitas vezes sem o coração. Tu sabe que eu já tenho inúmeros testemunhos de coisas que aconteceram, vou utilizar essa expressão, de algo que aconteceu que vieram através de alguns sacrifícios. E eu falo isso não para dizer que você precisa sempre estar fazendo algo para que Deus faça. Gente, Deus é gracioso, Deus é tão, mas tão misericordioso, tão bondoso, que o fato é que Deus é um abençoador, nos abençoa e nós nem merecemos. Mas inúmeras vezes, através de sacrifícios, seja financeiro, seja em propósitos, eu obtive muitas respostas da parte de Deus. Não creio que nós podemos barganhar, não é sobre isso, mas sim, é sobre o verdadeiro interesse, Nós, quando nos colocamos nessa questão de um propósito, algo desse sentido, nós estamos, de certa forma, comunicando ao céu que temos interesse, que estamos interessados em ter uma resposta da parte de Deus. Agora veja, entenda que sacrifício algumas vezes são feitos sem coração. Agora obediência não. Obediência vem de um entendimento. Obediência ele é expressado então em atitudes. Veja, em 1 Samuel, que foi o texto que eu li, fala que obedecer é melhor do que sacrificar. E por que então a obediência ela agrada mais o coração de Deus? Veja, primeiramente porque revela um amor verdadeiro. Foi o texto também que eu li em João capítulo 14, verso 23, diz assim: Quem ama, guarda a palavra. Por que a obediência ela agrada o coração de Deus? Porque quem obedece acaba gerando frutos e frutos que permanecem, porque nos livra também de viver uma vida de aparência. Sabe, o perigo que temos é de substituir a obediência por religiosidade. E com muito cuidado e zelo eu te falo isso, mas às vezes tu ora, às vezes tu canta, até oferta, tu sempre está lá numa rotina indo à igreja, e eu não sou contra nada disso, pelo contrário, eu mais encorajo sim que você continue, só que não basta apenas essas coisas se não houver obediência. Em Tiago 1, no capítulo 1, verso 22, diz assim: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, diante disso, eu quero
falar algo aqui ao seu coração. Talvez tu fale assim, pastor, mas eu não sei o que obedecer. E eu gosto de dar essa breve explicação que vai fazer muito sentido para você. Às vezes você está em busca de novos conhecimentos ou novas informações e sempre você quer algo, né? Como que eu posso fazer isso para agradar a Deus? Como que eu posso? E você vai, e não há problema também, porque sim, você tem que continuar, né, buscando conhecimento, isso é excelente, mas aí tu esquece de praticar o que você já conhece. Então, como que eu obedeço a Deus? Como que eu posso agradar a Deus com a obediência? E aí é muito simples, meus irmãos, muito simples mesmo. Você obedece com aquilo que tu já tens entendimento. Olha isso, que interessante. Então, como que eu posso obedecer a Deus? Tu aprendeu algo? Simplesmente pratique. Por exemplo, tu já, né, se tu tens maratonado alguns vídeos aqui comigo, algumas coisas já foram ensinadas a você. A importância de orar, a importância da meditação na palavra, a importância, né, ontem mesmo, sobre ouvir. Então, cada assunto novo que você aprende, cada entendimento ali que tu tens da palavra de Deus, precisa já fazer parte do seu novo estilo de vida. E aí você já pode obedecer. Mas obedecendo o que tu já sabes. Então, não espere que Deus te cobrará de algo que tu sequer tem conhecimento ainda. E óbvio, eu não estou falando que então você pode simplesmente deixar de buscar. Não é isso, né? Deus, ele nos encoraja a buscar a verdade. Deus nos encoraja a termos entendimento. A Bíblia vai dizer: o povo perece por falta de conhecimento. Agora, o que Tiago quer dizer é que a gente não pode ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra tão especial. E como ser praticante? Colocando em prática, né? Como ser obediente, colocando em prática aquilo que tu já tens conhecimento. Então vamos lá. Aplicações práticas. Primeiro, guardar a palavra, mesmo quando se torna difícil. Segundo, ser fiel em coisas pequenas. Sabe, você às vezes quer oferecer tanto para Deus, mas tu pode começar. E o teu começo não precisa ser tão grande assim. Eu me recordo que nos meus momentos de jejuns, eu iniciava lá tirando uma refeição. Era muita dor de cabeça. E aí fui aprendendo, entendendo. Hoje, a gente está, né, nesse exato momento aqui, nós estamos num propósito de jejum como igreja. Fiquei muito feliz porque praticamente 50% da igreja está em jejum junto, são 21 dias. E sabe, nesse período de jejum eu não tenho tanta dificuldade mais. Mas não foi assim lá atrás. Então, comece sendo fiel nas pequenas coisas. Obedeça ao Senhor em áreas, né, da sua vida que tu sabe que Deus está te cobrando. Faça as coisas, né, obedecendo ao Senhor. Submeta a sua própria vontade à vontade de Deus. Então veja, a carne não quer jejuar, a carne não quer orar, mas Deus deseja que você faça isso. E entregue as decisões que você tem que tomar, aquelas decisões diárias, sobre a direção do Espírito Santo. Sabe, Deus não se impressiona com os sacrifícios, mas Ele se agrada com a obediência. Sacrifícios podem até chamar a atenção dos homens, mas obediência move o coração de Deus. Então, gente, diante desse tema tão simples, mas tão profundo, procure ser obediente a Deus. Corresponda àquilo que Deus tem falado, tá bom? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia. A minha oração, Senhor, é que Tu, meu Deus, que Tu possa nos ajudar a ser obediente à Sua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude, dê graça aos meus irmãos, para que obedeçamos ao Senhor. Não só por uma obrigação, mas sim, Senhor, por amor a quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.